Fala galera, esse vídeo é a sequência de revisão aí para o SCA3. Nessa parte, falar de movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples vai ser todo aquele movimento que tem uma oscilação. Fisicamente, é até simples você perceber um movimento harmônico. Porém, matematicamente, tem umas equaçõezinhas chatas. Mas eu lembro muito bem, quando eu era aluno, eu tinha uma dificuldade grande nisso e eu acabei desenvolvendo uma estratégia para chegar em algo mais simples que eu conseguisse perceber de fato e entender ali o que é um movimento harmônico simples. Então, por exemplo, esse pêndulo aqui, ele vai de uma posição em equilíbrio, que é esse meio aqui, se você notar, até a uma extremidade. Ó. Ele vai até aqui. Ó. Essa extremidade a gente chama de amplitude. Amplitude máxima e amplitude mínima. Aqui em módulo eu vou colocar A do mesmo jeito, tá? A. E aqui, ó, o zero. Então ele vai e volta, vai e volta. Movimento harmônico simples significa dizer que a energia se conserva. Então, se a energia se conserva, já é um bom caminho aí, porque onde vai ter energia mecânica, né? A energia mecânica é a mesma. Isso também passa por um bloco, um sistema que a gente chama de sistema massa-mola. É assim, ó. E aí esse bloco sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse ato de subir e descer é um sistema também que a gente chama de movimento harmônico simples. O que foi que eu pensei, o que eu desenvolvi quando eu era aluno, que eu não conseguia entender isso tudo? Existem umas equações complicadas nisso aí. Aí eu pensei assim, ó, vamos trazer para o movimento circular. Presta atenção, vê como vai ficar mais de boa. Movimento circular. Com essas equações você consegue resolver tudo do movimento harmônico simples, tá? Eu vou botar uma parede aqui. Imagina lâmpadas nesses pontos aqui, onde ela vai iluminar e vai ter uma partícula que vai estar fazendo um movimento circular, que ela vai projetar a sombra dela. Então, imagina, eu vou dividir aqui nos meus quadrantes. Aqui, ó. Aí vê isso. Se eu coloco uma partícula saindo daqui, essa partícula está numa posição inicial. Certo? Vamos supor, ela pode ter saído daqui e pode estar aí agora. Se você perceber, nesse ponto, a sombra da partícula vai estar na posição máxima, que a gente chama de amplitude. Nesse ponto, é amplitude mínima, que a gente vai chamar A ou menos A, tá? E aqui, ó, é o equilíbrio. Então, a partícula ela vai dando voltas e a sombra dela vai ficar indo e voltando nessa reta que eu tenho embaixo, ó, indo e voltando, certo? Acho que deu para perceber. Eu vou duplicar isso aqui porque eu vou fazer outras coisas em cima desse mesmo slide. E aí a gente vai montando o que a gente quer. Bom, qual é a ideia? Eu quero primeiro a posição. Aí você vai lembrar o seguinte, movimento circular. No movimento circular, eu quero que vocês lembrem primeiro da velocidade angular, que é 2π sobre o período, certo? Isso é a velocidade angular, é quanto ele anda a cada tempo, ou essa é a velocidade em ângulo, né, que a gente tem. E eu queria que você lembrasse também da equação do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais V0t, V0t não, mais V vezes t. Mas no movimento circular, eu tenho essa equação, ó, φ igual a φ0 mais ômega t. Veja que é a mesma equação, eu só troquei pelas grandezas que a gente chama de angulares, né? Pelas grandezas angulares aí. Pronto. Veja bem. Quem é que eu quero aqui agora? Eu quero determinar essa posição da partícula.
essa posição. Esse vetor aqui, ó, laranja. Esse vetor laranja eu vou chamar de x. X. Beleza? Observa, x. E x, ele está aqui, ó. X está aqui. Está aqui. Mas olha, se você observar. Olha quem é esse vetor aqui. Vou fazer assim, tá na mesma cor. Esse vetor aqui é o vetor amplitude. É a amplitude máxima, é o raio. Então anota assim, ó, raio igual a amplitude. Raio igual a amplitude. Beleza? Amplitude. Pronto. Aí entra a trigonometria agora do problema. Esse cara aqui é um ângulo que a gente chama de φ. É o ângulo φ. É a posição angular que esse cara tá. Ele saiu de uma posição inicial e foi para uma posição final. Beleza. Presta atenção agora. Tu tem um triângulo assim, ó. Tu tem a hipotenusa, que está aqui, e tu tem esse vetor aqui. Então, esse cara aqui é o x que a gente quer. Esse cara aqui é o que a gente chama de amplitude, que é o raio. E esse cara aqui é o ângulo que a gente chama de φ. Se você fechar aqui esse triângulo, como essa figura, o x é o cateto adjacente. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Cosseno. Cosseno do ângulo φ, olha isso. Cosseno do ângulo φ tem que ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Todo mundo concorda aí, né? Lembra de trigonometria. Aí como é que vai ficar isso aqui? Ó, cosseno do ângulo φ é igual. Quem é o cateto adjacente? X. E quem é a hipotenusa? A. Quem é que a gente quer descobrir? O x. Passo a multiplicando. Então vai ficar assim, ó. X igual a multiplicado por cosseno de φ. Tá aqui, ó. Acabou. Essa é a equação. Só isso? É, mas aí a gente vai substituir com os valores que a gente quer. Então, quem vai ser o meu x? X vai ser a amplitude, tudo bem, continua a amplitude. Positiva, porque está do lado direito, ó, do zero. Positiva. E quem é o cosseno? Na verdade, o cosseno continua. Quem é o φ? O φ, ele vai ser tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente anotou aqui, ó. Quem é o φ? É o φ0 mais ômega t. Aqui. Então, essa é a equação do MHS. A equação da posição do MHS. Legal, né? Eu vou organizar aqui, vou sair daqui da frente para que vocês tirem um print disso tudo. Deixa eu sair da frente aqui. Só tela. Pronto, tira o print aí, porque essa é a equação do movimento harmônico simples. Equação de quê? Equação para calcular a posição. Equação para calcular a posição. Aí, equação para calcular a posição. A posição do MHS. Tá aí, beleza? Isaac, o que é que eu vou fazer com isso? Veja,
você vai ter a questão onde ela pode fornecer já essa equação com os valores aí, quando você precisa só tirar os valores. Quando você precisa só tirar esses valores para aplicar em uma outra equação. Bem simples. Aí agora a gente chega na equação da velocidade. A equação da velocidade é assim. Imagina, né? A partícula está aqui, na mesma posição. Olha a partícula onde está. Aqui. Ela está indo para onde, Isaac? A sombra dessa partícula. Ela está indo para a esquerda. Então você já consegue perceber que vai ser negativa, né? Porque está indo para a esquerda aqui. Tudo bem. Então veja que o que eu quero é esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. E o vetor velocidade dessa partícula está indo para onde? O vetor velocidade dela está indo assim, ó. É tangente à trajetória. Concorda? É tangente à trajetória. Tá aqui. Então, se eu pegar a velocidade, o vetor está aqui, ó. É tangente à trajetória. Então, esse, de fato, é o vetor velocidade. E esse aqui... Peraí, rapidão. Esse aqui é o vetor velocidade. Beleza? Que é o V que a gente quer. E o outro vetor, esse V a gente quer, é o vetor, vou chamar de V maiúsculo. É o vetor que está tangente. É o vetor da partícula. Aqui é o vetor da sombra da partícula. Mais uma vez, ó. O ângulo, ele agora ele está aqui, ó. O ângulo ele está aqui, ó. O ângulo φ ele está aqui, ó. Porque o ângulo φ ele estaria embaixo nessa aqui, porque veja que o vetor está ao contrário. O ângulo φ agora ele está nessa posição. Então o meu V é o seno. Olha o que eu vou ter que fazer. Seno, o vetor seno, o ângulo seno de φ tem que ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí você olha lá na figura e você vai ver quem é o cateto oposto. O cateto oposto é o Vzinho que a gente quer. E a hipotenusa é o V grande. Então vai ficar seno do ângulo φ é igual. Cateto oposto é o Vzinho que a gente quer, que está laranja, dividido pelo V grande, que é o V, de fato, da partícula. Aí vai ficar, ó, Vzinho vai ser igual ao V grande vezes o seno de φ. Tá aqui, ó. Só que lembrando, né, ele está indo para a esquerda, então vai ter que aparecer um sinal negativo aqui. Negativo, certo? E quem seria esse V? Quem seria esse V? Se você perceber, esse V, ele é assim, ó. Esse V grande, no movimento circular, ele é ômega R. Concorda? É a velocidade angular vezes o raio. O raio é a amplitude. Então eu posso substituir aqui, ó, vai ficar V igual a menos, olha isso, ômega A, multiplicado por seno de φ. Mas aí minha pergunta, quem é φ? Φ a gente sabe, é φ0 mais ômega vezes T, ó. É aquela equação ali, ó. Então vai ficar V igual a menos, isso aqui, ó, a gente já determinou, vezes o seno de quem? De φ0 mais ômega T. Tá aqui, ó. Essa é a equação da velocidade. Mais uma vez, não é para você fazer isso na prova. Você vai ter noção do que é essa equação e você vai ter noção do que ele está dando para a gente. Por exemplo, φ0 a gente chama de fase. Fase
de onde ele sai? De onde começa o movimento, certo? O ômega é a velocidade angular dele. E aí, o que é que você observa? Vamos lá. Trazendo isso para um pêndulo. Eita, estão escutando o chororô de Otto, né? Ou não estão escutando? Se estiverem escutando, já sabem que é Otto chorando. Sentindo falta do pai. Ó, aqui, ó. Ó, vamos lá. Onde é a amplitude máxima dele? A amplitude máxima dele é aqui, ó. Aqui é a amplitude mínima que eu posso botar negativo. Tanto faz. E aqui, zero. Zero. Onde é que ele apresenta a velocidade máxima? Velocidade máxima, veja, lembrando, tá? Vê se não faz sentido. Quem é a posição dele? É o x. X é igual a cosseno de φ0 mais ômega t. Concorda? Tá aí. Saca isso, que eu vou fazer agora. E quem é a velocidade? Deixa eu puxar isso aqui para aqui. Puxar para cá. E quem é a velocidade? Velocidade é negativo, né? Ômega A vezes o seno de φ0 mais ômega t. É isso aqui que a gente achou. Aí vê. Quando é que a velocidade vai ser máxima? A velocidade vai ser máxima aqui no meio. Ó, aqui a velocidade é máxima e a posição é mínima. X é mínimo, é zero. E aqui nas extremidades? Nas extremidades, velocidade é zero e a posição é máxima. Por isso que um é função seno e por isso que o outro é uma função cosseno. Sacaram a diferença entre seno e cosseno aí agora? E aí vocês conseguem perceber bem o que é um e o que é outro, né? Então vamos lá. Ó. Quando você tem no meio, ó, saca isso. No x0, esse cara aqui todo vai ter que ser zero. Esse cara aqui vai ter que ser zero. E quando esse cara é zero? Quando o cosseno é o cosseno de um ângulo cujo seja zero. Então, é o cosseno de quanto aí nesse caso? É o cosseno de... O cosseno de zero é 1. Então, o cosseno de 90. Então, aqui, ó, vai ter que ser 90 graus. 90 graus equivale a quanto isso radianos? 90 graus é π sobre 2, né? Ó, π sobre 2. Então, quando isso tudo aqui for π sobre 2, a posição é zero. Mas da mesma maneira, se você pegar a equação da velocidade e colocar π sobre 2 aqui, ó, π sobre 2 é o seno máximo. Então, se φ igual a π sobre 2, você tem isso aqui, ó. V igual a menos ômega A vezes o seno de π sobre 2. π sobre 2 é 90. O seno de 90 vale 1, é o valor máximo. Então, V, o valor máximo. Quanto é o valor máximo de V? Ômega A. Entenderam? Então, seno e cosseno. Um é contrário ao outro. Então, a questão ela pode trazer essas informações e você só tem que identificar nas equações. Identificou nas equações, resolveu o problema aí do movimento harmônico simples. Então, lembrando das duas equações que a gente deve ter. A equação x tem a aceleração, mas dominando essas duas aqui, você já consegue fazer boa coisa. Ó.
A posição é o cosseno sempre de quem? De φ0 mais ômega t. E você tem a velocidade, que é menos ômega a multiplicado pelo seno. φ0 mais ômega t. Lembra sempre disso e aí é extrair as informações que você consegue fazer qualquer questão de movimento harmônico simples.